Hoje nós vamos entender os conceitos de uma operação long. Mas o que é uma operação long? Uma operação long é uma operação na ponta compradora, é aquela operação comprada clássica. É quando você identifica uma oportunidade, compra uma ação com o dinheiro que você tem em caixa, na expectativa de que esse ativo se valorize. Depois você vai vendê-lo a um preço maior, auferindo, portanto, lucro. É aquela operação básica que todo mundo conhece. Aí você pergunta, Otávio, mas por que você está começando com essa operação tão simples, com essa operação óbvia? Porque a partir desse exemplo simples, a gente vai aumentar paulatinamente o nível de complexidade e vai introduzir diversos conceitos e variáveis que vão nos preparar para finalmente montar uma operação long short lá na frente. Apesar de ser um conceito aparentemente simples, é o ponto de partida ideal para a gente trabalhar e consolidar todos esses conceitos, ok? Então vamos apresentar um exemplo aqui de uma operação de compra. Suponha que você avaliou o mercado, identificou que Petri 4, uma ação da Petrobras, ela vai subir. Então você dá uma ordem a mercado e compra, por exemplo, 1.000 ações da Petrobras a 25,15. Comprei, entrei no mercado, comprei 1.000 ações da Petrobras a 25,15. Há dois cenários possíveis aqui, tá certo? A ação pode se valorizar ou a ação pode se desvalorizar. No primeiro cenário, vamos supor que ela tenha se valorizado e a ação subiu, por exemplo, até R$ 27. Né? Então, eu tenho 1.000 ações a R$ 27, achei que está num bom preço, vendi esse valor, auferi um lucro de 1,85 por ação ou R$ 1.850. E também há a outra ponta. Eu comprei a minha ação achando que ela fosse valorizar, ela foi no sentido oposto, o preço caiu e eu decidi fechar a operação a R$ 23,50, tendo um prejuízo, portanto, de 1,65 por ação ou R$ 1.650 de prejuízo. Pessoal, isso aqui é uma operação básica, uma operação óbvia, que todo mundo faz, que todo mundo está acostumado. Né? Mas por que eu comecei com isso? Vamos olhar essa operação agora de maneira diferente. Vamos observá-la com o viés de fluxo de caixa. O que acontece com o nosso fluxo de caixa, com a movimentação de valores na nossa corretora quando eu faço uma operação tão simples quanto essa? Então vamos botar esse viés diferente aqui no próximo slide. Imagina que você abriu a sua conta na corretora, primeira vez, você foi lá, depositou R$100.000 na sua corretora. Como é que vai aparecer lá no painel da sua corretora de forma aproximada? É o que está aqui. Ó. Você vai ter lá o seu dinheiro em caixa que você depositou de R$100.000, é o seu saldo em conta. Você vai ter também lá na sua corretora um painel com as suas ações em carteira, a carteira de ações. E no nosso exemplo inicial, como eu acabei de criar a minha conta, eu tenho apenas o meu dinheiro depositado, o meu saldo, R$100.000 de saldo, e não comprei absolutamente nenhum ativo. Então, a minha carteira está zerada. Todo o meu patrimônio está em dinheiro. O meu patrimônio total ele vai ser composto pelo meu saldo em conta, mais o valor da minha carteira. Beleza. Feito isso, a gente vai começar a operar. Então, vamos invocar o exemplo do slide anterior. O que eu fiz naquele exemplo? Nós compramos a ação a 25,15. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todo o meu dinheiro, os R$100.000, e vou tentar comprar o máximo de ações possível, ok? Os R$100.000 vão me permitir comprar 3.900 papéis da Petrobras, no valor de R$ 25,15 cada um, totalizando R$ 98.085. Por que eu não consegui comprar 4.000? Porque 4.000 vezes 25,15 é superior aos R$100.000 que eu tenho em saldo. Então, eu só posso comprar 3.900 ativos, uma vez que o lote da Petrobras é de 100 em 100, tá certo? E qual é o resultado disso daqui? Evidentemente, quando eu comprei uma ação, sai dinheiro do meu caixa. Então, eu passei de 100.000 para R$ 1.915 em caixa, mas passei a ter R$ 98.085 em valor de carteira, tá ok? E o meu patrimônio total é o mesmo. Ou seja, qual é a conclusão aqui?
Nós alteramos qualitativamente o nosso patrimônio. Eu migrei de dinheiro em caixa para ações em carteira, mas quantitativamente o patrimônio é o mesmo. Pelo menos no instante imediato que você deu a ordem. Quando você está no mercado, a ação começa a variar, vai valorizar ou depreciar, e aí o seu patrimônio total vai se alterar. Mas nesse momento, no momento imediato da ordem de compra, o seu patrimônio é o mesmo. Então, o que a gente observa aqui é uma variação qualitativa na nossa carteira e não quantitativa, ok? Então, vamos evoluir lá no nosso exemplo. O primeiro cenário foi um cenário de valorização da ação da Petrobras. Estão lembrados que ela subiu de R$ 25,15 para R$ 27. Então, qual que é? Vamos imaginar uma situação intermediária. Nós compramos o ativo, o preço vai começar a variar. No nosso exemplo, ele foi subindo, subindo, subindo e chegou, por exemplo, a R$ 27. O meu saldo em conta aqui, ele permanece constante. O dinheiro em conta é um dinheiro parado. Ele não vai se valorizar nem desvalorizar. O risco é zero. Na verdade, o dinheiro, quando você está com dinheiro parado em conta, o que vai acontecer? Você vai perder para a inflação. Então, ninguém deixa dinheiro parado em conta. Minimamente, você vai colocar numa renda fixa. Tá? Mas nesse exemplo aqui, o seu saldo em conta vai ser sempre o mesmo. E a ação subiu de 25,15 para 27, ou seja, 3.900 vezes 27. O meu patrimônio em carteira subiu para R$ 105.300. Nesse caso, eu tive uma modificação quantitativa do meu patrimônio. Bem, chegou a R$ 27, eu resolvi fechar a operação. Ok, 27 está bom de lucro, vou sair da operação. Saindo da operação, a gente vai para a situação final. O que é a situação final? Eu não tenho mais ações em carteira. O meu patrimônio não pode mais flutuar. Ele vai todo para o meu saldo em caixa. Então, como é que fica? Eu vendi tudo, o meu valor em carteira vai a zero e é transferido para o meu dinheiro em caixa. Tudo que eu compro sai dinheiro do meu caixa, tudo que eu vendo, obviamente, entra dinheiro no meu caixa. Novamente aqui, eu tive uma mudança qualitativa da minha carteira, mas não houve uma mudança quantitativa do meu patrimônio. Enfim, na prática, nós compramos uma ação a R$ 25,15, vendemos a R$ 27, vezes 3.900 e obtivemos R$ 7.215 de lucro. Ou seja, no exemplo anterior, eu só contei essa história aqui, ó. Eu só contei o resultado final. Compra 25, vende a 27 e obtém lucro. Eu não fiz essa narrativa de fluxo de caixa, de variação qualitativa do patrimônio. E isso vai ser muito importante quando a gente falar em long short, quando a gente falar em operações também vendidas, na ponta vendida, ok? Vamos agora para o outro exemplo. Sua operação foi no sentido oposto. Vocês lembram lá? A ação da Petrobras caiu de 25,15 para 23,50. Então, nessa situação intermediária, opa, o que eu presenciei aqui? Uma desvalorização da minha carteira. Quantidade de ações compradas é a mesma, a ação caiu, eu desvalorizei. Antes eu tinha 98.085 em carteira e meu patrimônio caiu para 91.650 e meu saldo, como sempre, permanece constante. De tal forma que o meu patrimônio total se reduziu. Bem, tomei esse calor, resolvi sair da operação no prejuízo com medo da ação cair mais. Ok, vamos para a situação final. Eu vendi a minha posição em Petrobras e fiquei com um saldo de R$ 93.565. Perdi dinheiro. Perdi R$ 6.435. Ok. Está aqui o mesmo exemplo com a narrativa de fluxo de caixa. Pessoal, vou falar um pouco aqui de risco. Qual é o risco máximo dessa operação? Em outras palavras, quando você entrou no mercado, quando você comprou aqui, ó, 3.900 ativos a 25,15, qual é o máximo de dinheiro que você pode perder? Se ocorrer uma hecatombe no mercado, um colapso no mercado, qual o máximo de dinheiro que você pode perder? O que você pode perder é aquilo que você colocou. A pior situação é a ação virar pó, a empresa quebrar e a ação virar zero. Então, assim,
você pode perder todo o seu patrimônio, mas você nunca vai ficar com patrimônio negativo. Nesse caso da ação Verapó, nesse risco máximo, você só ficaria com seu dinheiro em saldo, ok? Então, é basicamente isso. Vamos agora entender, a gente já viu aqui todos os aspectos de uma operação comprada, tá? Há uma possibilidade aqui de você ficar com patrimônio negativo. É se você fizer uma operação comprada alavancada. É uma operação que a gente chama uma operação a termo. Você compra mais do que você tem. Mas esse não é o objeto do nosso curso. Essa é uma operação altamente arriscada. Ela não é utilizada no long short, então a gente não vai tratar aqui. Mas só para ficar o conceito de que é possível sim você ficar com patrimônio negativo, perder muito dinheiro alavancando numa operação comprada através de compra a termo. Mas não é o objeto do nosso curso.